Boa noite, civilistas! Como prometido, nós vamos continuar nossas aulas, ainda que não presenciais, aqui pelo YouTube. Eu vou gravar vídeos, né? E a aula de hoje é em especial para o pessoal do sexto período A, referente ao direito de família, a aula que nós teríamos no dia 19/3, que fala sobre modalidade do regime de bens. A gente conversou na segunda-feira, né, no dia 16, o que é um regime de bem, né? Que nada mais é do que você escolher a forma de como o seu patrimônio vai ser dividido, né? Após o seu caso, após o seu divórcio, ou no caso de uma sucessão, enfim. A escolha do regime de bens, ela é obrigatória somente para os casos de casamento, matrimônio mesmo. Então, no ato da habilitação para o casamento, você escolhe qual é o tipo de comunhão que você vai, qual é o tipo de regime, na realidade, que você vai adotar. Já na união estável, por ser uma coisa um pouco mais informal, não ter obrigatoriedade de um registro, nós sabemos que a maioria das uniões estáveis são mais fáticas do que efetivamente registradas, não há essa obrigatoriedade de escolha. Assim sendo, se a pessoa não escolheu e não registrou, vai para o regime de comunhão parcial de bens. E é esse o primeiro tema que nós vamos falar hoje, a primeira modalidade que nós vamos falar hoje. Então, como é que eu poderia descrever a modalidade da comunhão parcial de bens? É mais ou menos assim: o que é seu, o que é meu, mas a partir do momento em que as escovas de dente forem unidas, ou a partir do momento que nós casarmos, o que nós construirmos será nosso, né? Então, eu dou um destaque para o artigo 1658, que ele vai falar o seguinte: que haverá a comunicação de todos os bens que forem adquiridos pelo casal na constância, seja do casamento ou da união estável. Eu não sei se vocês já ouviram o termo sociedade conjugal. É muito comum se falar em sociedade conjugal. Mas você pensa, a sociedade vem do direito empresarial, meu marido, minha esposa, meu convivente, né? Porque não muda o status, né? Ele é meu sócio, não deixa de ser, né? Por isso que a sociedade conjugal é um contrato, há vontades ali declinadas, né? Então, não deixa de ser um sócio. E aí, o que pensa-se? Quando a pessoa escolhe o regime de comunhão parcial de bens, o que eu tenho antes do meu casamento ou antes da minha união estável é meu, o que a pessoa tem antes do casamento da união estável é dela. A partir do momento que nós nos reunimos através do casamento ou da união estável, tudo é nosso, tá? E aí, o que acontece? Se houver uma eventual dissolução da sociedade conjugal, ou se houver realmente uma dissolução da união estável, né? O que vai ser feito na realidade? Nós vamos reunir os bens, fazer o aquestro, e depois nós vamos ver o que era do casal na época anterior ao casamento, o que era de um ou de outro na época anterior ao casamento, não entra no aquestro. O que é do casal desde a permanência da união estável ou do casamento vai ser dividido. Então, esse é um destaque que eu tenho que dar para vocês. Os bens, então, anteriores ao casamento, seja por doação, seja por sucessão, não adentrarão a essa partilha ou essa divisão em caso, né, de separação. Eu dou um especial destaque para o artigo 1660, que ele diz quando haverá, né, a entrada na comunhão, né? Quais são os bens que entram na comunhão. E em especial eu dou destaque ao inciso 5º, que ele fala assim: os frutos dos bens comuns ou das particularidades de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. O que significa dizer? Vocês lembram o que é fruto civil? Parte geral, hein? Fruto civil pode ser um aluguel, pode ser alguma coisa que você venha a receber, né? Então, por exemplo, eu tenho uma casa alocada e essa casa gera um aluguel. Esse aluguel
está sendo recebido e renovado durante a constância da minha união estável, durante a constância do meu casamento. Em assim sendo, esse valor também deve ser partilhado, entendeu? Então, os frutos civis, apesar do imóvel, digamos, ser só meu, mas o fruto civil, pois por ser renovado e por estar sendo percebido a época da união, adentrará a partilha, né? Fará parte a partilha. Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer uma pergunta bônus? Então, a pergunta bônus de hoje, para me entregar até amanhã, meia-noite, por e-mail, é a seguinte: qual é o entendimento do STJ quanto à partilha de valorização patrimonial de cotas sociais de sociedade limitada adquiridas antes do período da convivência? Há ou não comunicação entre essa valorização? Eu quero que vocês me respondam nos termos do que o STJ decidiu, tá bom? Continuando a nossa aula, tá? O que não entra na comunhão, então, Carla? O que não entra está no artigo 1659, que fala assim: exclui-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e aos que lhe sobrevierem na circunstância do casamento, por doação ou sucessão, e subrogados em seu lugar. E aí ele vai falando bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, obrigações anteriores ao casamento, obrigações provenientes de atos ilícitos, os bens de uso pessoal, os livros, instrumentos de profissão, os proventos de trabalho do pessoal de cada cônjuge, a pensão, meios, soldos, montépios e outras rendas semelhantes. Então, por exemplo, no meu caso, aqui em casa são 2 advogados, né? Um atuante e outro não. Mas nós somos 2 bacharéis em direito. Nosso escritório é lotado. Então, eu tô gravando aqui na sala porque ele tá lá dentro com os livros estudando pro mestrado. Será que os livros que eu trouxe para cá, os livros de processo civil que eu trouxe para cá, entrariam na partilha? Não, graças a Deus, porque ele com processo civil é a mesma coisa que eu com direito administrativo, um tá correndo do outro, né? Eu tenho outros destaques para vocês. O artigo 1661 diz o seguinte: são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Então, o que eu adquiri antes do casamento ocorreu a aquisição anterior ao casamento, apesar da tradição ocorrer depois do casamento, não comunica com o meu companheiro, ou com o meu marido, ou com a minha esposa. 1662. No regime de comunhão parcial, presume-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, tá? Quando não se provar que foram em datas anteriores. Gente, isso é sério. Lembra que eu falei que o 1661 diz o seguinte? Digamos que eu comprei um carro, fui na concessionária, comprei o carro, assinei o contrato, comecei a pagar as parcelas, só que a tradição, a entrega do meu veículo aconteceu posterior à minha união estável. O bem se tornaria incomunicável. Então, qual é a prova, nos termos do artigo 1662, que eu tenho para dizer que o carro é meu e não do casal? É o fato dele usar o carro? É o fato de eu usar o carro? É o fato de a gente dividir o carro? Não, não é isso. É o fato da data da assinatura do contrato, que foi quando eu externei a minha vontade, quando eu me obriguei a adimplir as parcelas e o carro tá no nome pessoal. Ainda assim, se fosse comprado à época da união estável, à época do casamento, iria sim se comunicar, mas não é o caso. Artigo 1663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer um dos cônjuges. Isso a gente já falou lá na frente, quando a gente falou de casamento, né? Que um dos deveres, né? Que a gente falava de pátrio poder, poder patriarcal, agora é poder familiar. Então, a família, né? O casal, ele tem um dever de
administrar em conjunto, ou eles podem se alternar ou combinar sobre a administração dos bens que eles construíram em conjunto. 1664, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender os encargos da família. Gente, tudo que você ganhar de dinheiro, né, ou assumir obrigação para atender as necessidades da família, ambos vão ser responsáveis. 1665, a administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular compete ao cônjuge proprietário, ou seja, aqueles bens adquiridos anteriores ao casamento, anteriores à união estável. A administração não vai ser conjunta, a administração é de quem é o proprietário. Então, a responsabilidade de pagar o IPTU do meu imóvel é minha, a obrigação de pagar o IPVA do meu carro é minha. Agora, no caso, se for bens constituídos à época da constância do casamento ou da união estável, de ambos, tá? Por fim, 1666, as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares em benefícios desses não obrigam os bens comuns. Olha, se eu assumir a dívida de pagar meu carro, não seria justo que, se eu atrasar uma parcela, o patrimônio construído pelo casal sirva como adimplemento, ou sirva para adimplir a dívida. Então, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Então, nós falamos sobre a comunhão parcial de bens, perfeito? Segundo tipo de modalidade, comunhão universal de bens. Ah, essa daí tá fácil, né? Comunhão total de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas. Ou seja, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Tudo que é meu, tudo que é seu é seu. Mas tudo que nós tivermos a partir do casamento, né? Ou da união estável, se eu optar por esse regime, vai ser tudo nosso. Então, aquilo que eu adquiri antes vai ser nosso. Aquilo que ele adquiriu antes vai ser nosso. Aquilo que a gente adquiriu durante, nosso também, tá bom? Exceção, artigo 1668, olha o que ele diz. São excluídos da comunhão universal, né? Os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade ou de subrogar-se em seu lugar. Ou seja, se alguém me doa algo e disse não vai comunicar com seu cônjuge, não vai mudar. Até porque a doação é um ato voluntário, a pessoa decide como ela vai fazer, né? Então, ela pode colocar condições nessa doação. Segundo, os bens gravados de fideicomisso ou direito de herdeiros. Geralmente, quando você está cuidando do patrimônio de alguém, se você está só cuidando e você não é seu, então não tem por que partilhar, não tem nem o que se discutir. Terceiro, as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus gastos, né? Então, assim, as dívidas que eu tenho antes do meu casamento não vão se comunicar com o meu casamento, ainda que a comunhão seja universal, salvo se essas dívidas tenham sido realizadas em decorrência do próprio casamento, tá? 4. As doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Nós já falamos aqui que nós temos pactos prenupciais e nesses pactos eu posso dar um dote, né? Dar um presente para o meu amor. E aí, nesse presente, eu posso dizer que esse bem que eu estou doando não vai se comunicar com o meu patrimônio futuramente, a partir do casamento, tá? Quinto, os bens referidos no inciso 5 e 7 do artigo 1659, 5 a 7. Então, vamos ver. 5 a 7, 5. Os bens de uso pessoal, de novo os livros, os proventos do trabalho pessoal, mais do que justo, e as pensões, soldos e assim por diante.
Vamos para a terceira modalidade ou eu tô falando muito rápido? Gente, mandem sugestões. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem. Eu já disse que essas aulas vídeos vão ser em tempo menor do que o que a gente habitualmente faria, mas a gente já está chegando na metade do conteúdo. Então, eu espero realmente que vocês mandem e-mail com dúvidas, com a pergunta bônus e tudo mais, tá ok? Separação convencional de bens. Quando a gente pensa em convencional, a gente pensa em acordo, convenção, ajuste, né? Vontade, volitivo, ou seja, é alguma coisa combinada. Então, ó, quando o casal opta pelo regime de separação de bens utilizando de pacto antinupcial, este é denominado de regime convencional de bens, separação total ou absoluta. Ou seja, o pacto antinupcial, ele é um contrato que antecede o casamento. E lá eu digo, por exemplo, gente, eu tô com alergia, só pode. E lá ele diz, por exemplo, como é que vai ser a separação. Então, digamos assim, que existem duas pessoas, no caso eu e meu marido, né, que constituem duas massas patrimoniais distintas. E aí cada um vai administrar distintamente o seu patrimônio. Então fica, o que é meu, o que é do outro permanece do outro. É como se fosse realmente uma separação total, né? Então não confunde total com universal. São muito parecidas, mas uma advém do pacto antinupcial, a outra até pode advir do pacto antinupcial, mas a gente pode fazer também através da habilitação, tá? Total independência dos patrimônios, então não há comunicabilidade, então total independência. A obrigatoriedade de contribuir, ou seja, ainda que eu administre meu patrimônio não se comunique com o do meu marido, o do meu marido não se comunique com o meu, ambos têm que trabalhar ou ambos têm que cooperar para adimplir as despesas do casal na proporção dos seus rendimentos, do seu trabalho, salvo se previamente estabelecido que não vai ser assim. Lembra que eu sempre falo para vocês que para mim é muito claro, se eu ganho mais que meu marido, o ideal seria que eu pagasse as despesas um pouquinho mais do que ele. Se ele ganha mais do que eu, esse equilíbrio, né? Então o direito civil já prevê isso. Agora, aquelas mulheres ou aqueles homens que ficam em casa enquanto o marido ou a mulher saem para trabalhar e ficam cuidando da casa, dos filhos, dos afazeres domésticos, será que eles não têm direito? Gente, isso é combinado, é pactuado, é um acordo, é convencionado, né? O Lucas muito bem citou numa aula que teve um senhor que combinou com a esposa dele, que era um cargo alto, né, do judiciário, que ela trabalharia e ele cuidaria da família. E ele ganhou o direito à pensão alimentícia justamente porque foi previamente estabelecido que ele não trabalharia. Então, não há necessidade de se discutir isso. O que é combinado não sai caro, né? Separação obrigatória de bens. Gente, é uma forma do Estado dizer que em determinados casos a separação tem que ser obrigatória. Ou seja, eu não posso escolher meu regime de bem por algum motivo. E isso está constante no artigo 1641. Então, vou dar uma olhada aqui para a gente poder falar certinho. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. 1. Das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Olha, eu não posso casar, tá lá no 1523, né? 1523 diz o seguinte: não devem casar viúvo ou a viúva que tiver filho com cônjuge falecido, viúvo ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo, o divorciado enquanto não houver homologado e assim sucessivamente. Então, se eu não observar isso, eu não posso escolher meu regime de bens. É obrigatório pelo Estado a separação total. O segundo ponto é: pessoas maiores de 70 anos de idade
Isso com base na redação da Lei 12.344 de 2010. Gente, subentende-se que quando a gente está no finalzinho da vida, a gente não tem o mesmo discernimento que teria normalmente na época produtiva, vai. Assim como a gente imagina, né? Mas também tem muitos idosos que são extremamente ativos. Eu conheço idosos com 80 anos que trabalham, que são super ativos, têm uma memória super saudável. Mas é justamente para evitar que outras pessoas se aproveitem de uma boa pessoa, entendeu? Então, assim, digamos que um cara com 70 anos ou uma mulher com 70 anos está viúvo, sozinho, carente, ou até mesmo não está procurando ninguém, mas aparece alguém e essa pessoa resolve casar ou viver em união estável e logo em seguida morre, né? E aí, como é que fica a segurança patrimonial? Eu já falei pra vocês que o direito civil é um cifrão, né? Pensaram que eu ia fazer a logo de um banco aí? Cifrão. Então, o que tem de diferente? O STJ, ele vê com outros olhos, né, essa situação. Por que o Estado quer fazer isso, né? Fazer essa proteção. O Estado protege, mas você pode pedir uma autorização judicial em qualquer um desses casos aqui, que o terceiro, de todos aqueles que dependem de suprimento judicial, né, que são relativamente incapazes, e aí você pode pedir judicialmente tanto o idoso, quanto a pessoa com suspensão, tanto com a pessoa com portadora não, né, Carla? Pessoas com necessidades especiais, elas podem entrar com pedido judicial para poder fazer a escolha do regime de bens. O STJ ele já tem se pronunciado de uma forma um pouco mais flexível, dizendo o seguinte: se essa pessoa que tem 70 anos já tem uma união estável há algum tempo, alguns anos, então assim, e ela não legalizou isso, não formalizou, seria injusto com o companheiro, né, a gente não proibir, né, a partilha de bens, incluindo o companheiro. Então, eu tenho um exemplo clássico, que é um casal que viveu juntos durante 22 anos, só que na época ele tinha 50 e ela tinha 30. Então, quando eles se separaram, ele tinha 72 e ela tinha 52, né? A pessoa faz cálculo horrível, né? 52, 72. Então, eles não tinham escolhido o regime de bens. Então, não seria por isso que seria obrigatória a separação total, tendo em vista que o relacionamento já durava 22 anos. Existe também uma súmula do do STF, que é a súmula 377, tá? Não confundam com a súmula do STJ que fala sobre a pessoa que tem visão monocular. Súmula 377 do STF. Olha o que diz a súmula. Vamos lá. No regime de separação de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. É mais uma vez uma forma de tentar proteger algumas relações que já existiam antes dos 70 anos, tá? Por fim, para não ficar um vídeo muito extenso, né? E aí fechamos a aula dessa semana. Semana que vem eu gravo um vídeo com a aula da semana que vem, né? Que é a última de folga de vocês. Nós vamos falar do regime misto. O que é o regime misto? Professora, eu nunca ouvi falar de regime misto. Então, não existe o contrato antinupcial? No contrato antinupcial a gente pode falar de tudo. Questão patrimonial, em observância ao artigo 852 do Código Civil. Então, nós vamos poder falar de tudo. E nesse tudo que a gente pode falar, eu estou procurando aqui uma enunciado da jornada. E nesse tudo que a gente pode falar, a gente pode dizer o seguinte: olha, a gente quer fazer uma partilha de bens mais diferenciada. Tipo, eu vou ter direito a 30%, ele é 70%. Ou então ele é 45% e eu a 55%. Gente, o que é combinado não sai caro. Se é um pacto antinupcial,
se ele tem todos os pré-requisitos do artigo 104 do Código Civil, não há por que a gente questionar, né? Salvo se houver aqueles defeitos do negócio jurídico, enfim. Mas olha o que diz a Jornada do Direito Civil no enunciado 331. O estatuto patrimonial do casal pode ser definido por escolha de regimes de bens distintos daqueles tipificados no Código Civil. Lembra que eu falei para vocês que, em regra, o 107 do Código Civil diz que o Código Civil ele é muito flexível, salvo quando a lei determinar? Então, olha o que esse enunciado diz, novamente. O estatuto patrimonial do casal pode ser definido por escolha de regime de bens distinto daquele tipificado no Código Civil, artigo 1639 e parágrafo único do artigo 1640. E, para efeito de fiel observância do disposto do artigo 1528 do Código Civil, cumpre certificação a respeito nos autos do processo de habilitação matrimonial. Gente, o pacto antinupcial, ele tem formalidades, né? Lembra, o artigo 107, ele diz que o Código Civil ele é flexível, salvo se a lei determinar forma, né? O artigo 104, ele diz que qualquer negócio jurídico é possível, desde que não seja forma proibida em lei ou desde que não tenha forma prevista em lei. Então, o pacto antinupcial deve ser sim registrado e constar no processo de habilitação matrimonial. Bom, espero que vocês tenham gostado. Por favor, mandem para mim e-mails com críticas, sugestões. Se eu falei muito rápido, eu prometo melhorar. Eu não sou de gravar vídeo, não gosto de gravar vídeo, acho que eu faço muita careta. Mas, de qualquer sorte, é importante que vocês não percam conteúdo. Tá bom, gente? Beijo, boa noite.